Bom, gente, vamos a mais uma live nossa para falar sobre Bolsonaro, que é a xepa da direita e por isso mesmo não cai, porque não há peça de reposição mais. Mas antes gostaria de pedir para vocês curtirem aqui o canal, que se inscreverem também e, se puderem, dê uma chegadinha lá no Antropofagista, no blog da gente, e ler as matérias. E como a gente pede lá, eu dou uma reforçada aqui, quem puder dar uma contribuição vai ser muito bem-vinda. Não tem valor nenhum estipulado, mas a gente tem que tocar o barco da gente lá, tá beleza? Então vamos lá, porque o assunto é a eleição. E a eleição, ela está mostrando o que todo mundo já sabia. Bolsonaro é uma fraude, tá? Inclusive política. Só está no cargo que está porque Lula foi numa trama vergonhosa do judiciário todo, mas tendo liderança do Moro, foi preso sem prova nenhuma para poder tirar ele da eleição. Bolsonaro, todas as vezes que tem que mostrar, testar a sua popularidade de verdade, como é agora nas eleições, que não tem todos os candidatos que ele apoia, virou abraço de afogado. O cara é realmente um gênio em relação a isso. Então, o que a gente tem dentro disso aí? Quando a gente faz uma análise, é que em qualquer circunstância, o Bolsonaro não tem liderança política nenhuma. E isso significa uma coisa simples, Bolsonaro é a xepa da direita. Muita gente fala em extrema direita. Não tem extrema direita. O que tem é uma direita que perdeu desde a época do Fernando Henrique, não se achou até hoje, e ela vai perdendo, ela vai radicalizando, ela vai criando uma modalidade de democracia fajuta, que ela é golpe em cima de golpe, e aí vai inventando junto com a mídia, só para dizer que eles não têm condição de voltar ao poder se não for através de um golpe. Esse é o problema da direita. Então ela vai ficando pior. Só pegar a história do próprio PSDB, Fernando Henrique fazer aquela pose toda e tal, terminou no Aécio, que é uma espécie de Bolsonaro mais novo ali. Ali se viu que naquela situação do Aécio bancar a derrubada da Dilma, depois que perdeu a eleição, ele foi lá por baixo clero, inclusive se juntou com Cunha para poder fazer isso e com o Moro, né, contando com esse processo todo. Então, o que nós estamos vendo aí é exatamente isso. Bolsonaro não tem força política nenhuma, nem partido o cara tem, não conseguiu fazer o partido dele. Então esse blefe do Bolsonaro ficou bastante escancarado. E ele ainda conseguiu segurar uma aprovação aí, que eu nem sei se isso aí é verdade, porque pobre não tem celular. Então, essas pesquisas feitas por telefone, eu não confio em nenhuma. O que acontece, que aquilo ali pode ter ajudado em alguma coisa, mas aquilo também não segura ninguém, não. E nem se estivesse dando até na eleição, segura Bolsonaro, não. Bolsonaro é um ogro e a população já entende perfeitamente. O desemprego é recorde, a economia da gente afunda, todas aquelas reformas que a mídia fez, aquele carnaval todo, mas desde o Temer passando por Bolsonaro, só pioraram a situação do país. Quer dizer, então, o que nós temos hoje? Uma coisa que já está petrificada. Bolsonaro é uma tragédia. Mas não é uma tragédia dele, não. É uma tragédia da direita. Bolsonaro é o que restou, não tinha mais nada. O processo foi de degradação tal que o PSDB nem existe mais como partido. Tem uma sigla ali que os caras se agarram nela, não tem mais nada. E o Bolsonaro tentou criar o seu partido 38 lá. Cadê? Mesmo botando nas igrejas para poder ver se conseguia assinatura, não conseguiu nem 3% que precisava. Ali já estava claro que ele não tinha força política nenhuma. Agora nas eleições, quem ele põe a mão, o troço apodrece. Russomano, Crivella, que são os dois aí, baluartes aí que mais aparecem em relação ao apoio de Bolsonaro. Ele tem literalmente, não é o dedo não, ele tem a mão podre. Botou a mão em cima, acabou, o cara tá morto. E isso nós não estamos nem falando do outro lado, lá da família criminosa do Bolsonaro, do clã,
que se juntar a isso tudo. É o Bolsonaro que promoveu a morte de mais de 164 mil brasileiros por Covid, a economia que completamente quebrada, porque seguiu os passos do próprio Fernando Henrique, essa direita, que não admite, em hipótese nenhuma, ter perdido o PT, mesmo depois de ter quebrado o país, como o Fernando Henrique fez. Então, o que nós temos aí é um Bolsonaro revelando ao Brasil que todo mundo sabe, que ele sempre foi uma mentira, só foi para o poder porque o Moro prendeu o Lula, com o apoio do STF, com a jogada do Vilas Boas, ou seja, das Forças Armadas. Ele era, na época, o chefe das Forças Armadas. Então, tá aí, todos eles desmoralizados juntos. Agora dá uma correria, o exército dizendo, não, a gente não tem, a política não entra aqui dentro das... Mentira! Fizeram política partidária, sim. Fizeram política e participaram do governo, sim. Olha o Pazuello lá. Ele é da ativa. Está hoje no principal ministério, que deveria ser o principal, né, de combate à pandemia. Está lá um cara que não entende patavina de saúde, mas ele é obediente ao Bolsonaro, então ele está lá. Ele é 100% obediente. Aquele ali eu nunca vi igual. Nem o Mourão, que é outro também, que eu vou te falar um negócio, não dá nem para explicar. Ou seja, então o Bolsonaro, quando terminar o governo dele, ele fez barba, cabelo e bigode. Destruiu a direita de cabo a rabo. Fracasso do Fernando Henrique foi multiplicado por 4 com o Bolsonaro. Ele conseguiu juntar toda a força, tanto é, PSDB, DEM, todo mundo só vota com o Bolsonaro no Congresso. E o país afundando. As Forças Armadas todas segurando ele. Judiciário todo segurando. Ninguém derruba. Mas não derruba porque o que vai botar no lugar do Bolsonaro? Não tem mais nada. Eles estão tentando inventar até o Huck com o Moro. Olha que mistura. Então os caras não tem mais nada. Acabou. A direita acabou. Acabou a direita. E se ela não dá golpe, não volta ao poder de jeito nenhum. Então ela vai ter que assumir o papel dela de Trump. A Globo vai ter que assumir isso. Fernando Henrique vai ter que assumir isso. O Aécio vai ter que assumir isso. Então esses caras foram fazendo, todo mundo querendo entrar, nós estamos vendo agora aí, todo mundo agora passou a ser um moderado. Golpista moderado, só tem no Brasil. Porque é uma direita só, não tem extrema direita. O que a gente teve é uma atitude extrema depois que eles perderam o poder e não conseguiam voltar. Depois de 4 derrotas consecutivas para o Lula e para Dilma. Ou seja, ou é assim, ou a gente não volta ao poder. Então derruba. E foi queimando. Imagina, depois do Fernando Henrique veio o Temer, representante da direita. Depois, para piorar, veio o Bolsonaro. O que tem depois do Bolsonaro? O Bolsonaro era o cara mais desprezado como deputado no Congresso. Alguém era mais desprezado que aquele cara? Ele não conseguiu aprovar nada, ninguém nem era ouvido aquele cara. Como é que esse cara virou presidente? Não é que ele virou presidente, não tinha mais nada para colocar no lugar. O golpe tinha que ser dado. Vai botar o quê? O Aécio não podia ser no lance que acabou sendo o do Temer. Ele patrocinou, ele bancou, depois de perder na Dilma. E aí depois do Moro ia ser alguém tucano, mas o Alckmin pior ainda. O PSDB já tinha acabado há muito tempo. Inclusive quando pegaram o picareta corrupto do Aécio com aquele monte de dinheiro. Então a gente está diante do impasse agora. A direita não tem mais nada para colocar no lugar, logicamente que vai ter uma pressão muito maior em cima do Bolsonaro, porque ele está mostrando nessa eleição municipal o nível de fragilidade dele. Por quê? Quem ele coloca a mão, justamente por sua rejeição, está morto na política. Todo mundo que ele coloca a mão. Eu estou dando aqui dois exemplos que são as maiores capitais do país. Então é o Russomano que estava na frente, desabou, o Crivella estava na frente, desabou. Depois o Paz, ele está querendo até pegar carona no Paz, eu não sei lá em São Paulo quem que ele pretende colocar, mas os candidatos do Bolsonaro no Rio, um desastre total. O Crivella e o Luiz Lima, que é do PSL.
Então, é a hora da verdade. O Bolsonaro só não caiu porque não tem nada para colocar no lugar dele. Ele já é a xepa e não existe xepa da xepa. Por isso eu fiz até essa live hoje justamente para explicar isso. E agora o Exército, lógico, as Forças Armadas já estão querendo dizer, olha, eu não tenho nada com isso. Lógico que tem. Lógico que tem. Olha, a gente vai esquecer daquele tweet do Vilas Boas, o Jornal Nacional lê, tudo combinado para pressionar o STF, para não ter o habeas corpus do Lula e o Lula não poder ser candidato. O Bolsonaro está mais hoje nas Forças Armadas do que quando ele foi expulso, como tenente, como terrorista, como cara envolvido com crime lá de garimpo ilegal. Esse cara que foi para a presidência da República, que tem um monte de militar hoje bajulando o cara, aceitando uma humilhação que nunca viu e agora ridicularizou as Forças Armadas com essa história da pólvora. Então agora fugir disso aí, e não adianta o cara ficar falando em off para jornalista, como eu li ontem, em matérias, que os generais estão chamando ele de idiota, de imbecil, de exótico, de sei lá de quê, mas ninguém sai, ninguém rompe. Tá cheio de militar da ativa, tá? E aqueles militares da peteca também, do campeonato de peteca, que foram pro governo para poder mamar. Todo mundo mamando. Quem que não quer mamar? Mas é bom para quem não sabia, além da violência da ditadura, a incompetência total dos militares para tocar o país. Que geraram a hiperinflação, que criaram uma dívida monstruosa com o FMI, que criaram um fosso ainda maior, que favelaram o Brasil ainda mais, que criaram, a partir do governo deles, foram criadas essas grandes facções como o Comando Vermelho. Por quê? Porque você tinha um bolsão de pobreza abrindo para tudo quanto é lugar, e o que sobra para o pobre é justamente o tráfico. E aí, mas como é que eles controlaram isso? Favelamento do Brasil todo. Então o Bolsonaro é a volta de uma tragédia que os militares mesmo provocaram no país. Entregaram o poder porque já não tinha mais nem onde arrumar dinheiro. E o Fernando Henrique vem depois, né? Collor, Sarney, Collor, todo mundo ferrado. Fernando Henrique, que era o homem que a mídia, de forma, é uma piada quando ela diz que ele consertou a economia, entregou o país quebrado pro Lula. O Lula que arrumou tudo. Entregou para Dilma também, que também, quando a Dilma terminou o primeiro mandato dela, em 2014, nós tínhamos simplesmente, praticamente 400 bilhões em reservas de dólares. Nós tínhamos o maior poder de compra do salário da história e o menor nível de desemprego. Era considerado pleno emprego no país. Olha o que aconteceu com esse país. Porque a Dilma, no primeiro ano do segundo mandato, ela resolveu o bullying. Foi cercada pelos golpistas. Golpistas que eram ligados ao PSDB, que era o grande partido da direita no Brasil. Então, o Bolsonaro é só o Fernando Henrique piorado, mas não tem de extrema direita. Não tem nada disso. Bolsonaro é o fim da direita. É o fim da direita. Dali acabou. Eu quero saber como é que eles vão tocar o barco a partir de agora. Bom, gente, termino aqui. E depois dessa reflexão, que eu acho que é válida, que a gente colocar isso de uma maneira bem clara, que a direita está falida, tá? E reitero aqui que vocês se inscrevam no canal e dê um like, e se puderem, leiam as matérias lá do Antropofagista, e também façam uma contribuição para a gente tocar o barco da gente, até porque o Facebook está simplesmente censurando várias matérias da gente nas páginas lá. Tá bom? Então até amanhã e vamos tocar o nosso barco. Abraço a todo mundo.